Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ver o que Deus está fazendo em toda a terra, o que Deus está fazendo em sua igreja, o que Deus está fazendo nas nações. No programa de hoje, junto com a Radassa, nós queremos conversar sobre esta nação tão especial, conversar sobre Israel, conversar sobre o cumprimento das profecias ali em Israel, conversar sobre como o povo de Deus tem subido a Jerusalém, tem ido até aquela terra para buscar o quê? Para aprender o quê? Para receber o quê? Vamos ver? Então, no programa de hoje, você irá conosco a Israel. Não saia daí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, é tão maravilhoso conversar a respeito de Israel. Quando nós lemos a Bíblia, quando começamos desde o Gênesis na história do povo de Deus, nós vamos nos apaixonando pelos personagens, por Abraão, Isaac, Jacó, por José, e depois vamos acompanhando a história do povo no livro dos Juízes, nós vamos vendo os reis, Davi, vamos vendo os profetas e vendo aqueles que Deus usou de uma maneira tão especial em sua geração, em seu tempo. Nós nos sentimos em casa quando lemos a Bíblia, parece que são todos tão familiares. E ir a Israel é ter este sentimento, é sentir que estamos em casa. Então hoje, junto com a Radassa, vamos conversar sobre isso, não é, Radassa? E eu vou deixar você me entrevistar sobre a viagem a Israel. Que missão importante, hein? Sim. Mas nada melhor do que falar de Israel, não é verdade? Sim. Eu me lembro da primeira vez em que eu fui na caravana dos Gideões. Sim. Nos meus 15 anos. E Israel é maravilhoso. Não só na questão da beleza em si, mas como você estava falando, né? Na medida que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai conhecendo ali os personagens, digamos assim, né? E quando a gente vai a Israel, poder pisar ali, poder, né, ter a experiência de estar no local onde aqueles fatos aconteceram, é de fato muito importante, muito especial, única, é único. E eu costumo falar, pelo menos por parte da minha experiência, que na medida em que você vai, você tem uma outra visão da Bíblia. Sim. As coisas começam a se encaixar melhor, né? Porque às vezes a gente lê e fala, nossa, mas como é que era isso, né? Na vida mesmo, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, como que funcionava? E na medida que a gente tem a oportunidade de ir e conhecer os fatos ali, como foram, a história, passando um pouco, né, no caminho de onde tudo aconteceu, realmente é diferente. As coisas se encaixam muito melhor. E você teve a experiência de estar levando uma equipe numa época muito importante. Afinal de contas, são 75 anos, estão sendo comemorados agora, do fim do Holocausto. Sim. Então, também é uma data muito simbólica. Eu não sei, mas eles estavam comemorando, estava tendo alguma coisa do tipo nessa viagem que vocês forem agora ou não? Sim, Radassa. Nós estivemos ali com pastores e líderes de várias partes do Brasil, desde Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui de Minas. E tivemos também a pastora Ana Paula, lá de Portugal, que esteve conosco. Foi um tempo maravilhoso. Uma caravana a Israel é algo tão lindo. Às vezes as pessoas perguntam, será que não fica mais em conta ir por conta própria? Será que não é melhor eu ir sozinho? E eu te aconselho a ir numa caravana. Porque você já vai com tudo mastigadinho, tudo pronto, tudo conversado, tudo resolvido. E a comemoração dos 75 anos do fim do Holocausto foi exatamente no nosso último dia de viagem, quando até o presidente Bolsonaro estava lá. Sim. E foram presidentes e representantes de várias nações do mundo para comemorar este tempo tão especial.
na nossa caravana, Radassa, nós pegamos um friozinho bem... que não estamos acostumados como mineiros, né? Sim. Talvez o pessoal lá do Rio Grande do Sul pode pegar 3 graus com facilidade. Mas os mineirinhos, os cariocas... Todo mundo agasalhado. Mas tudo é festa. Verdade. Então, nós percebemos o seguinte, que só de estar ali, como nós conversamos no início, você tem a Bíblia aberta diante dos seus olhos. Você vai vendo, por exemplo, estávamos ali na fonte de Arode, onde o Gideão selecionou, Deus selecionou os 300 guerreiros na história de Gideão, que tomaram água, trazendo a boca e lambendo como cão, vigilantes. Então, Deus separou aqueles 300 e bem em frente à fonte de Arode, nas nossas fotos, a gente olha bem em frente, está o Monte Gilboa. E o Monte Gilboa foi um monte que recebeu uma lamentação de Davi, porque foi no Gilboa que Israel foi derrotado pelos filisteus e ali morreram Saul, Jonas, Malquissua, os filhos de Saul, do rei Saul. Jonatas, tão amigo de Davi. E Davi, então, lamentando a morte do rei e do seu amigo, um dos seus melhores amigos, ele então trouxe uma maldição sobre o Monte Gilboa, dizendo, nunca mais nasça em ti, que você fique estéril por ter presenciado uma dor tão grande para Israel, uma derrota e a morte de valentes. E realmente, Radassa, até hoje, aquela encosta ali do Monte Gilboa não tem plantação nenhuma. Israel é todo muito bem cultivado, mas o Monte Gilboa ali está. Então nós vamos vendo cada detalhe diante dos nossos olhos, tem uma história para contar. É como se fosse a Bíblia em alto relevo. Sim, sim. A gente consegue visualizar de uma forma muito mais clara, muito mais nítida aquilo que a Bíblia diz, todas as histórias, né? Sim. E, querendo ou não, também é uma forma de comprovar que a Bíblia é verdade. Sim. Às vezes as pessoas me perguntam por que Israel, né? Tem pessoas que vão por curiosidade, outras que vão por esse amor, esse carinho de querer conhecer mais. E eu falo para todas as pessoas que me perguntam, se você tiver a oportunidade de ir, ou se tem o interesse, junta um dinheirinho, faça o esforço, mas vai, porque realmente é uma experiência única. Estando nos Gideões, nós temos a oportunidade, né, de viajar, já estive em vários lugares, mas é diferente. Principalmente quando você tem a oportunidade de ir, de conhecer, de ver, de estar nos lugares, né, igual você falou, estar ali, não só ser um Gideão, mas ter a oportunidade de, como Gideão, estar ali naquele local, é muito diferente, é uma experiência única, né, que não tem como ter em outros lugares do mundo. E também eu vejo que, como eu disse, né, são provas de que a Bíblia é verdade. Não só provas atuais, mas todo o contexto histórico, porque Israel tem muitas partes ainda assim históricas, né, e que são provas de que a Bíblia, tudo que está escrito ali é verídico. Né, é verdade. E temos judeus ortodoxos, temos judeus messiânicos, né, que são judeus que acreditam em Cristo como Messias, outros que não, alguns que acreditam na Bíblia, outros que não. Mas se tem uma coisa que os dois não podem negar, são as provas que estão expostas ali. Na própria história deles. A história que está escrita através de cada local que a gente vai. E realmente é diferente ir como equipe. Porque ir sozinho a gente vai, a gente conhece um pouquinho, né? A gente tem a internet que às vezes passa um pouquinho da informação, mas quando vai em grupo, tem os guias que vão contando a história. Tenho certeza que você também passou muita coisa ali. Deu um estudo muito bom. E realmente é muito bom ter esse momento em comunhão. Mas, falando no momento de comunhão que vocês tiveram lá, como que foi a jornada de vocês? Por onde vocês passaram? É muito gostoso quando a gente faz essa projeção de pegar do sul até o norte, vindo da Judéia até a Galileia. E eu vejo aqui no nosso cenário algo tão lindo. Nós temos o Mapa Mundi,
que simboliza exatamente o alcance do Ministério Gideões, já nos 5 continentes. E nós temos 2 imagens aqui escolhidas com muito carinho pela nossa decoradora, Magda, não é? Sim. Ela escolheu com muito carinho. Atrás de você, Radassa, aí está o Jardim do Túmulo, o símbolo máximo da nossa fé. Jesus ressuscitou. Atrás de mim aqui, nós temos a Jerusalém. Jerusalém, a cidade santa, a cidade do rei, aonde o Senhor vai voltar. E daqui de Jerusalém, o Senhor vai reinar sobre toda a terra. Então, ir a Israel é você pisar, não apenas, como você disse, não apenas vendo as fotos, não apenas vendo documentários, mas você sentir aquele ar assim, livre, leve. Parece que o louvor sobe, apesar de nós pegarmos um período de chuva, de frio, mas a presença de Deus tão real. E o conhecimento que nossos olhos veem foi assim tão maravilhoso que marcou. Todos que foram ficaram muito felizes. Ai, que bom. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas em casa que ainda não foram a Israel, mas têm vontade de ir. Então, nesse momento, eu gostaria de chamar a nossa matéria. Então, se você está assistindo esse programa conosco, fica de olho, com os olhos bem atentos, e vamos assistir como que foi essa viagem a Israel. Estar na Terra Santa, visitar lugares onde Jesus passou, viver experiências únicas e sobrenaturais é o que experimenta quem viaja a Israel. Um lugar único e cheio da presença de Deus. Todos os anos, o Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor promove uma caravana a Israel e nesse ano não foi diferente. Pastora Ângela Valadão retornou ao país e nos mostra agora um pouquinho dessa viagem. Bem, nós estamos aqui diante do aqueduto romano construído para a cidade de Cesareia. Água que vinha de longe, vinha lá dos Montes Carmelo, vinha aqui para abastecer a cidade. Sabemos da importância da água. Sabemos que Jesus nos disse que quem beber da água que Ele tem para dar, se faria nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós sabemos que essa construção aqui tem séculos, tem mais de 2000 anos, levando água para abastecer a cidade. E nós sabemos que o Senhor tem levantado a igreja, o seu povo, para levar a água da vida até os confins da terra. Eu e você somos instrumentos nas mãos do Senhor, somos canais para levar a água. Amém. A equipe que acompanhou a pastora se surpreendia a cada instante. Um lugar lindo e cheio de emoções. Foi a passagem pela Fonte de Arode. A líder do ministério contou um pouco sobre a história do lugar. Bem, nós estamos aqui junto à Fonte de Arode, um lugar tão profético, um lugar tão especial para nós gideões, o lugar onde Deus escolheu os 300 guerreiros que haviam de lutar contra os midianitas. Aqui, eles foram separados pelo Senhor pela forma como tomaram as águas, lambendo as águas como cão. Estas águas são tépidas, são morninhas. Estas águas aqui nos falam desta guerra vencida de uma maneira sobrenatural. Deus quer que você vença as batalhas de maneira sobrenatural, que você possa vencer através da oração, buscando a presença do Senhor, buscando a sua força, sendo também um Gideão. E nós vamos então nos abaixar como os 300 de Gideão e nós vamos então tomar esta água aqui como o Senhor escolheu aqueles 300. Vamos lá. Preciosos momentos. Nessa viagem, o que não faltou foi alegria. Em cada lugar, um sentimento diferente, gostoso, sensação de estarem mais próximos a Deus.
Em cada ministração, o toque do Senhor enchia os corações. E os turistas não desperdiçaram a oportunidade de conhecer tudo o que podiam. Em cada ponto de parada, uma história relembrava a Bíblia. Bem, nós estamos aqui junto ao Mar Morto, aqui em Israel, em um lugar muito especial. Esse lugar aqui onde o povo de Israel, atravessando este deserto, passou próximo aqui. Bem perto está Jericó. Subindo de Jericó, chegaremos até Jerusalém. E nós sabemos que em todo o trajeto do povo, de toda a nação, na conquista de Jericó, na entrada do sul para o norte de Canaã, Deus sempre esteve presente com o seu povo. Nós temos uma jornada na nossa vida. Você tem uma jornada na sua vida, no seu ministério, como igreja, e é preciso termos a certeza de que o Senhor está conosco. Agora a visita é no coração de Jerusalém, onde está o Muro das Lamentações, lugar que tem grande impacto na vida das pessoas. Todo mundo que vem a Israel, vem a Jerusalém, vem visitar este lugar. O dia hoje está bem frio. Nós já experimentamos geada, um pouquinho de neve derretida, chuva, nuvens, o céu muito nublado, mas experimentamos a doce presença do Senhor. A presença do Senhor está em todo lugar, mas nós aqui nesse lugar tão especial, nos lembramos quando Deus disse a Salomão que a oração feita neste lugar, o Senhor a ouviria. Quem vai a Israel também curte uma voltinha no camelo. E para se sentir mais conectado a Deus, alguns irmãos se renderam a Ele ali mesmo, em um batismo coletivo. Equipe grande, todos com o coração transbordando de alegria. O Brasil marcou presença em Israel e mais uma caravana chega ao fim. Programe-se e seja você o próximo a fazer parte dessa turma. Uau, que viagem maravilhosa! E quem sabe você está aí assistindo conosco, não vai fazer parte da nossa próxima caravana. Realmente é uma viagem maravilhosa, fantástica, onde a gente pode sentir e vivenciar as histórias que nós conhecemos na Bíblia. E realmente nós estávamos falando aqui que é uma viagem diferenciada, né? A oportunidade de estar ali com a equipe, indiferente da época. Eu sei que cada época a viagem ela se enquadra, né? Os roteiros se enquadram de acordo com a estação do ano, de acordo com os eventos que estão acontecendo. E nessa caravana que vocês foram, eu fiquei intrigada. O que você acha que foi o mais importante ou o diferencial? Porque cada caravana tem o seu diferencial, né? E o que você acha que marcou essa caravana? Antes de te responder, Radassa, você falou algo muito importante. Você falou sobre as pessoas que vão, o tipo de caravana. E eu já quero deixar aqui um convite, porque a Radassa e a Sani estão preparando uma caravana para jovens, para irem a Israel. Este ano ainda vai ser algo tremendo, né, Radassa? Em dezembro. Com certeza. Se vocês estão aí nos assistindo, hein? Não é? Venham fazer parte conosco. Se você é jovem, se você, assim como eu, também ama Israel, ama ler a Bíblia, tem uma curiosidade sobre conhecer e aprender mais sobre Israel, não fique de fora. Eu, juntamente com a minha irmã Sani, nós estamos organizando essa viagem dos Gideões para jovens. Então, venha conhecer também um pouquinho mais sobre Israel conosco. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É uma viagem que marca para sempre as nossas vidas e a nossa história também. Sim. E vamos deixar todas as informações no nosso site. Sim. Né? Então, a viagem que nós fizemos, a nossa caravana, era uma caravana para pastores e líderes. Então, é uma caravana diferenciada, muito maravilhosa, principalmente para quem é líder, porque você não precisa de
de explicar tanto, com tantos detalhes, você pode trazer o pessoal que está indo com você para um nível mais alto no ensino, aprofundar mais. Então, nós tivemos uma equipe maravilhosa. Cada pastor, cada líder, cada familiar que esteve ali, todos estavam de parabéns, porque foi uma equipe linda, o tempo todo aproveitando, bebendo, sorvendo os ensinos, o que nós tínhamos para passar, o que a guia turística Judite teve para passar. E ainda tivemos aula de hebraico com a Carla, ensinando os segredos, os mistérios, as coisas lindas por trás das letras do hebraico. Né? Atrás por exemplo, no hebraico nós não temos os números. Os números são as letras. Então, não existe o zero no hebraico. O Aleph é um, Bet, Gimel. Então, cada letra do alfabeto hebraico é um número, representa um número. E aquele número 153 peixes que Pedro apanhou jogando a rede do lado direito do barco, ali no capítulo 21 de João, com Jesus ressurreto, a Bíblia diz que a rede estavam 153 grandes peixes. E o número 153, no hebraico, forma exatamente que Deus existe, que Deus é fiel, que Deus é um, que só o Senhor é Deus. Uau. Deus é Deus. Então, é muito lindo a gente ver assim os ensinos por trás das letras no hebraico. Quanta coisa tão linda. E olha, Radassa, desta vez eu fiquei muito feliz com algo que não tinha na última viagem. Até a nossa última viagem, em 2019, Belém estava ali com a jurisdição palestina, a jurisdição não de judeus, não de Israel, a autonomia deles. E tinha aquele muro, né? Não deixa de ser também um muro da vergonha também, separando a cidade. E eu me lembro de vir com um ônibus, com um guia judeu, um motorista árabe, e quando a gente chegava ali na entrada de Belém, o guia judeu tinha de descer, ele não podia entrar em Belém, entrava um guia árabe, um guia palestino, ia nos mostrar a cidade de Belém. E desta vez nós fomos almoçar em Belém uma comida maravilhosa. Eu me lembro. Maravilhosa. E não passamos pelo muro. São 3 entradas para Belém e elas não estão mais como era antes. Então, isso para mim foi uma conquista muito grande. Ele passou com você, Os a judeus Judite, podem no entrar. caso, né? Sim, que você falou. Sim. Ela entrou conosco, Uau! Sem problema nenhum. Então, isso para mim foi algo assim, um diferencial. Foi algo bem maravilhoso de ver Deus respondendo às nossas orações, abençoando Israel para que haja paz. Haja paz dentro dos muros de Jerusalém, haja paz em Israel. E você sabe como que a segurança lá é tão forte. Sim. Então, irmãos da nossa caravana saíram de madrugada para ir ao Muro das Lamentações, foram orar, estiveram lá fazendo atos proféticos, 3 horas da manhã, sem nenhum problema. Talvez aqui no Brasil, sair sozinho, não 2, 3 horas da manhã, Sim. não seja tão seguro, não é verdade? É verdade. Então, realmente. Foi muito lindo. Sim. E dentro desse contexto da viagem, de tudo que vocês vivenciaram, realmente as caravanas são diferentes. Sim. Né? Tem a caravana só com os pastores, tem a caravana que é uma caravana mais com família, que foi inclusive a caravana que eu tive a oportunidade de ir. E dentro dessa caravana, quais foram os roteiros que vocês fizeram? Onde foram os lugares que vocês passaram? Sim, nós saímos de Tel Aviv, passamos por Jope. Jope é a parte antiga ali de Tel Aviv. Tel, essa palavra tel, significa um pequeno monte que não é um monte natural. O Tel é um monte feito por
vamos dizer assim, com uma cidade que foi destruída e com a erosão ela foi coberta, formando aquele monte. Então, cada Tel tem abaixo dele uma riqueza arqueológica. É uma cidade soterrada ali. Tel Aviv e outros Tels na região das terras bíblicas. Então, Tel Aviv, a parte antiga de Tel Aviv é Jope. Jope é onde Pedro estava ao meio-dia esperando o almoço dele e ele tem aquela visão, está na casa de Simão, o curtidor. E é muito interessante que a gente vê lá uma casa bem antiga, uma porta bem antiga, que eles dizem, né, ser a casa de Simão, o curtidor. É claro que sabemos que não está preservada em 2000 anos, mas sabemos que aquela região ali é Jope. Pode ser 1 metro para frente, 10 metros para trás, mas a gente respira aquela cidade antiga ali, um dos mais antigos portos e de onde também Jonas saiu, fugindo da presença de Deus. Então ali está a representação da baleia. Sabemos também que não foi uma baleia que engoliu Jonas, mas foi um grande peixe que Deus preparou. E de Jope, então, conhecendo um pouquinho, andando, vimos um pouquinho sobre a história de Napoleão Bonaparte, que esteve ali conquistando aquela área ali. Tivemos a visão tão linda de toda a cidade de Tel Aviv. Fomos para Cesareia Marítima, o aquaduto romano, e podemos ver ali quanto que aquelas construções tão antigas, milenares, como estas construções, elas prevalecem até hoje com tanta integridade. Apesar do vento, apesar das chuvas, irem fazendo as pedras porosas, mas elas estão ali firmes no tempo. Cesareia, fomos até o Monte Carmelo, onde o Elias matou os profetas de Baal. E dali do alto do Monte Carmelo nós podemos ver todo o vale de Jezreel, ou seja, o vale do Armagedon, onde vai acontecer a batalha final, que está descrita no livro de Apocalipse. Então, é algo assim muito lindo, ver a história. Ali você pode imaginar Elias, pode imaginar o rei Acabe, a Jezabel, a morte de Nabote, né? Acabe querendo a vinha dele. E nós podemos imaginar o rei Acabe indo para Samaria e o Elias correndo à frente, debaixo de chuva. Dali do Carmelo, nós então fomos subindo para Galileia, passamos por Nazaré, por Caná da Galileia, fomos a Tiberíades, fomos a Cafarnaum, então passamos por Magdala, andamos de barco pelo Mar da Galileia, depois descemos do outro lado pela estrada que vem pelo Vale do Jordão, e ali nós vamos vendo como que tudo vai mudando, né? Como que a Galileia tão fértil, aí começa a ter cara de deserto, chegando até o Mar Morto, até o Negev, até o deserto ali da Judéia. E no Mar Morto, é claro, todo mundo tem de entrar e ver que não afunda e passar lama no corpo. Aquela lama muito preta. Legal. Sim. Sim, realmente. Foi uma viagem, então, eu creio que fantástica, incrível. E falando de Israel, a gente sempre pensa na Bíblia, pensa no Senhor. E nesse momento eu gostaria, então, de convidar você que está em casa, está assistindo com a gente, está ouvindo falar sobre Israel, para você tirar um tempinho. Às vezes tem um tempo em que você não fica sós orando, adorando ao Senhor. Então, nesse momento em que a gente está falando tanto sobre a Bíblia, sobre histórias de várias pessoas que passaram por esse trajeto, quem sabe você também, né, não estaria como um anônimo de Deus hoje aqui no mundo fazendo a diferença. O Senhor, Ele quer usar cada um de nós. Então, nesse momento, às vezes você está algum tempo afastado, eu não sei, mas tire esse momento, aproveite esse momento junto com a Patrícia para louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Então, Patrícia, é com você.
Como é bom adorar ao Senhor, não é verdade? Como é bom ter um tempinho a sós com Ele. Quem dera a gente pudesse fazer isso o dia inteiro, porque realmente estar na presença do Senhor não tem nada melhor, não tem sensação melhor, não tem experiência melhor do que poder estar próximo ao nosso Criador, aquela pessoa que nos ama tanto, que quer o nosso melhor e que quer ter um relacionamento conosco. Falando sobre isso, estamos aqui falando sobre a nossa viagem a Israel, essa viagem tão importante, essa viagem tão especial. Marcante, Marcante, sim, com experiências únicas. Sim. Como a gente falou no início do programa, como se você visse a Bíblia em alto relevo e pudesse andar no meio de toda a história. Sim. E muitas pessoas às vezes perguntam por que Israel, perguntam qual o papel da igreja nos dias de hoje no que diz respeito a Israel. Então, gostaria que você falasse um pouquinho. As pessoas às vezes têm essa tendência, no geral, de questionar, mas Israel tem os judeus que estão vivendo ali até hoje, nós não somos judeus, qual que é o nosso papel mediante a Israel? Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, Radassa, é muito importante. Nós sabemos que Deus escolheu este povo, Deus separou, Deus chamou Abraão para de Abraão levantar esta nação, uma nação diferenciada das nações do mundo. As nações que estavam ainda após tantos deuses e caminhando pela mitologia grega, romana, greco-romana. No tempo de Abraão, os deuses lá sumérios daquela região da Mesopotâmia. E Deus chama Abraão e se revela como único e verdadeiro Deus. E Deus traça uma linha na história para trazer a salvação a toda a humanidade. A salvação através do seu Filho Jesus, o Messias prometido. Então, Israel, podemos dizer assim, é o relógio de Deus, é um termômetro de Deus. Israel é uma prova em toda a terra de que Deus existe. Se uma pessoa não crê na existência de Deus, é só estudar a história de Israel. É uma história cheia de milagres, até nos nossos dias. O simples fato dessa nação estar ali, depois de 2000 anos de dispersão sobre a terra, 2000 anos com os judeus se casando com pessoas em todas as nações da terra e tomando o rosto de japonês, de peruano, de africano, de europeu, e esse povo retorna para a sua terra, mantendo a língua. É Deus, é Deus, é Deus. E algo muito importante, Radassa, é que toda perseguição para acabar com Israel, que vem do inimigo, é o seguinte, se baseia no seguinte: se Satanás conseguisse destruir esta nação, varrer Israel do mapa, ele conseguiria dizer: Deus não existe. A Bíblia não é a verdade. As profecias bíblicas não se cumprirão. Jesus não virá para reinar sobre a terra. Mas, enquanto Israel está ali como um sinal, enquanto os judeus ali estão na sua terra, quer creiam em Jesus, quer não creiam, quer leiam a Bíblia e a conheçam ou não, eles são, e a nação é, uma prova viva de que Deus está no trono e que devemos estar preparados para a vinda de Jesus. Amém. É verdade. Devemos estar preparados em todo o tempo. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Sabemos que Ele virá. Sim. E temos que estar prontos, como a noiva de Cristo, em santidade, esperando para a volta de Cristo. Amém. Amém. Que pena que o nosso programa já terminou. Passou rápido. Muito rápido. Sim. Então, para terminar, gostaria de convidar vocês que estão nos assistindo a participar da nossa próxima caravana a Israel. Dessa vez vai ser uma caravana diferente. Vai ser uma caravana para jovens. Radical, sim. Vai ser uma caravana para jovens. Então, se você é jovem, tem esse interesse, venha fazer parte conosco da nossa caravana. Todas as nossas informações vão estar no nosso site, no site dos Gideões.
Então você pode estar entrando aí no nosso site, pegando as informações e participando conosco. É isso. Estamos O convite aí terminando. está feito, que o Senhor Sim. te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe sua família e que você também possa ter esse privilégio tão maravilhoso de um dia em Israel. E enquanto isso, lendo a palavra de Deus, mergulhando nas verdades eternas. Que Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.